Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Desejo uma excelente, abençoada quarta-feira para você. O Devocional Diário com Jesus está de volta, trazendo mais uma meditação profunda. Para você que deseja vencer as tentações, vencer o pecado, vencer o mal na sua vida. Nessa semana nós estamos falando exatamente sobre como vencer as tentações. E hoje nós vamos trazer a história de um homem que foi escolhido por Deus, nazireu, consagrado ao Senhor, para defender o seu povo diante dos seus inimigos. Nós estamos falando de Sansão e no livro de Juízes, capítulo 16, a palavra nos fala que este homem, ele defendia o povo de Deus e que a sua força estava nos seus cabelos. Mas Sansão, ele começa aos poucos aí cedendo e desobedecendo a Deus. Ele aos poucos, ele vai cedendo ao pecado, brincando com as coisas da vida, porque ele era um homem consagrado ao Senhor. Então existiam algumas limitações e ele ultrapassou todas essas limitações. E a palavra nos diz que uma mulher aparece na vida dele e essa mulher o engana, porque os seus inimigos procuram ela para descobrir qual era o seu segredo em troca de dinheiro. Dalila, no versículo 16, a palavra diz que ela importunava ele, pressionava todos os dias com a mesma pergunta, para saber de onde vinha a força dele. E Sansão, sem perceber, ele revela o seu segredo e ele diz: porque sou nazireu consagrado a Deus, desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora e ficarei fraco. E ele revela o que não era para ter sido revelado. E esse segredo ele cai nas mãos dos seus inimigos. E nós conhecemos o final dessa história. Eles cortam o cabelo de Sansão. Sansão dormia no colo daquela mulher. Sansão não percebeu que ele estava caindo numa cilada, numa armadilha, porque ele não estava vigilante e sóbrio. E o que mais me impacta nessa palavra é no versículo 20, quando ela grita e diz: Sansão, os filisteus estão vindo aí. E ele desperta do sono e disse consigo mesmo: vou sair como das outras vezes e me livrarei. E a palavra nos diz algo muito forte. A palavra diz: mas ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Ele não sabia que a presença de Deus não estava mais com ele. Isso é muito forte e profundo, meus amados, porque Sansão, ele perde a presença de Deus na sua vida. Ele perdeu a presença e não foi num único dia. Essa presença, a presença do Senhor foi se afastando dele gradualmente, porque ele foi dia após dia abrindo pequenas concessões. E a palavra diz que um abismo leva a outro abismo, até o momento em que ele perde a sensibilidade espiritual e assim como ele acorda de um sono, ele estava dormindo, não estava desperto, não estava vigilante e caiu numa grande tentação e cilada. E ele pagou um grande preço por isso. Nós entendemos, nós sabemos como essa história termina. Ele é pego pelos seus inimigos e os inimigos furam os olhos dele e ele perdeu a sua força e ele se arrepende. Ele vê, ele entende, ele compreende que ele foi desobediente a Deus, ele se arrepende, e pede uma nova oportunidade ao Senhor. E aí Deus dá uma nova oportunidade, o cabelo dele cresce e ele destrói ali todos os seus inimigos, mais do que todos os anos de sua vida, ali ele destrói os filisteus. Mas nós aprendemos com essa palavra, meus amados e amadas, lição muito importante. Nós precisamos estar vigilantes, obedientes a Deus. Nós sabemos o que a palavra nos instrui, do que é bom, do que é ruim, do que é mal, do que agrada e do que não agrada a Deus. Então nós precisamos ser vigilantes, porque as tentações elas estão aí diariamente, nos atacando, se oferecendo como presentes para a nossa vida. E assim, esse homem que não vigiou, nos ensina através dessa história que nós precisamos ser obedientes e não abrir pequenas concessões. Não existe pecadinho nem pecadão. Uma vez que você vai cedendo, amanhã você vai estar cedendo o dobro, o triplo, e quando você se perceber, você já perdeu a sua sensibilidade espiritual e se afastou do caminho do Senhor.
Então essa palavra nos mostra que nós não podemos negligenciar o nosso tempo de qualidade com Deus, porque assim como Sansão, muitas pessoas estão deixando de orar um dia, deixando de ler a palavra no outro, e quando se vê já estão distante do caminho do Senhor. Então nessa série, nessa semana que nós estamos trazendo esse tema tão importante de como vencer as ciladas dos nossos inimigos, como vencer as batalhas que nós encontramos, esses desafios, mas principalmente vencer as tentações e o pecado que nos leva a uma consequência mortal e é espiritual. Então que Deus te abençoe com essa palavra. E eu quero dizer que se faz sentido para você, se está te edificando, se está te ajudando o que nós estamos proclamando aqui por meio da palavra do Senhor, eu quero te dizer que lá no nosso canal do YouTube nós temos temas como esse, trazendo conhecimento da palavra de Deus, que nos ajuda a nos desenvolvermos espiritualmente, a nos mantermos sóbrios e vigilantes. E nós estamos com uma série que é complementar ao que nós estamos trabalhando aqui no Devocional Diário com Jesus, que é como vencer as batalhas espirituais, trazendo as ferramentas que o Senhor nos traz na sua palavra, porque eu quero dizer algo para você. Batalhas espirituais, elas são vencidas com ferramentas espirituais. Então eu te espero no nosso canal de YouTube, Márcia Bezerra 7, você pode acompanhar mais conteúdo lá, preparado com muito amor, carinho e zelo e temor a Deus para você, para que cada dia nós venhamos nos munir, nos revestirmos desta armadura tão poderosa que é a armadura do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.